Uma mulher ajuda um homem faminto em seu pequeno restaurante. Sem dinheiro, ele aceita a refeição com gratidão. Ao sair, ele deixa algo inesperado para trás. Seu gesto muda a vida dela para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. Ana Silva limpou a condensação da janela de sua pequena lanchonete, revelando a esquina tranquila do centro de São Paulo. A escuridão do início da manhã ainda cobria a cidade, mas dentro do cantinho caseiro, o calor e os aromas de pão recém-assado preenchiam o ar. Aos 42 anos, ela usava seu cabelo castanho-mel em um coque prático, seu avental verde mostrando sinais de desgaste, mas impecavelmente limpo, assim como todo o resto em seu estabelecimento. O relógio vintage na parede mostrava 4h15 da manhã, e Ana permitiu-se um momento para descansar as mãos no balcão gasto. 8 mesas com toalhas quadriculadas vermelhas e brancas pontilhavam o espaço, enquanto cortinas desbotadas com o mesmo padrão emolduravam janelas que haviam testemunhado inúmeras histórias se desenrolarem ao longo dos últimos 15 anos. Isso era mais do que apenas uma lanchonete, era sua herança, seu fardo e seu sonho. "Mãe, o forno está pronto", chamou Beatriz, sua filha de 16 anos, da cozinha. Apesar dos protestos de Ana, Beatriz insistia em ajudar antes da escola, entendendo o peso de suas circunstâncias melhor do que qualquer adolescente deveria. "Obrigada, querida. Você deveria voltar para a cama. Você tem aquela prova importante hoje", Ana respondeu. Mas Beatriz já estava pegando os ingredientes para seus famosos pães de canela, seguindo o cartão de receita escrito na caligrafia elegante de sua avó. A rotina da manhã era sagrada. Primeiro o pão, depois as tortas, seguidas pela preparação das sopas e ensopados que cozinhariam o dia todo. Cada receita era um pedaço da história da família, passada por gerações de mulheres fortes que acreditavam que a boa comida podia curar tanto o corpo quanto a alma. Enquanto Ana amassava a massa, sua mente vagou para a pilha de contas escondida na gaveta de seu escritório. O último aviso de serviços públicos trazia um carimbo vermelho de raiva, e as cartas do banco sobre a hipoteca estavam se tornando cada vez mais severas. O bairro havia mudado. Muitos rostos familiares haviam se mudado, substituídos por cafés da moda e boutiques que atraíam uma clientela diferente. Seus clientes regulares permaneciam leais, mas eram menos a cada mês. Tiago, seu filho de 12 anos, apareceu na porta, sua mochila escolar pendurada em um ombro. "Mãe, eu posso pular o treino de basquete hoje e ajudar", ele ofereceu, seu jovem rosto sério com preocupação. O coração de Ana se apertou. Seus filhos não deveriam ter que se preocupar com problemas de adultos, mas aqui estavam eles, sacrificando sua infância pedaço por pedaço. "Absolutamente não, mocinho. O técnico Souza diz que você tem uma chance real de ser capitão do time no próximo ano." A luz da manhã começava a se infiltrar pelas janelas quando o primeiro cliente regular de Ana, Sr. Oliveira, tomou seu lugar habitual perto da janela. Por 30 anos, ele havia começado seu dia com 2 ovos fritos, torrada integral e café preto. Sua presença era tão confiável quanto o nascer do sol. "O de sempre, Sr. Oliveira?" Ana perguntou, já servindo seu café. "Você sabe, Ana. E que tal um daqueles pães de canela que a Beatriz faz? Eles me lembram os da sua mãe." Seus olhos bondosos se enrugaram nos cantos. "Ela ficaria orgulhosa de como você manteve este lugar funcionando." A garganta de Ana se apertou com a menção de sua mãe. 3 anos haviam se passado, desde que ela ouvira pela última vez a risada de sua mãe, ecoando por essas paredes. Mas às vezes, ela ainda podia sentir sua presença no silêncio da manhã, guiando suas mãos enquanto ela moldava a massa ou mexia a sopa. Conforme o movimento da manhã começava, Ana se movia com eficiência praticada entre as mesas, cumprimentando os clientes regulares pelo nome e lembrando seus pedidos habituais. Cada prato que saía de sua cozinha carregava mais do que apenas comida, carregava tradição, amor e a esperança teimosa de que, de alguma forma, ela encontraria uma maneira de manter vivo o legado de sua família. A hora do almoço trouxe uma visita surpresa. Lídia Castro,
a corretora de imóveis que vinha deixando seu cartão de visita semanalmente. Só passando para ver como estão as coisas, ela disse com um sorriso ensaiado. Minha oferta ainda está de pé. A localização é excelente para desenvolvimento e meus clientes estão muito interessados. A recusa educada de Ana foi automática, mas as palavras de Lídia ecoaram em sua mente durante toda a tarde. O dinheiro que eles ofereciam resolveria todos os seus problemas imediatos, proporcionaria a educação de seus filhos, talvez até permitisse que ela começasse do zero em outro lugar. Mas a ideia de entregar este espaço, onde cada arranhão no chão e marca nas paredes contava uma história, parecia trair não apenas a memória de sua mãe, mas seu próprio coração. Conforme a noite se aproximava e os últimos clientes saíam, Ana sentou-se no balcão cercada pelo silêncio confortável de sua lanchonete. Beatriz e Tiago estavam no andar de cima, no pequeno apartamento que chamavam de lar, fazendo a lição de casa. Os recibos do dia estavam diante dela, os números se recusando a somar o suficiente. O amanhã traria novos desafios, mas, por enquanto, ela se permitiu ser confortada pelos aromas familiares de baunilha e canela, o suave zumbido da geladeira e a certeza inabalável de que, enquanto ela tivesse seus filhos e essas paredes ao seu redor, ela tinha tudo o que realmente importava. Olhando para as antigas fotos de família alinhadas nas paredes, Ana sussurrou uma oração silenciosa, pedindo orientação. Ela precisava de mais do que apenas um milagre financeiro. Ela precisava de um sinal de que manter esse sonho vivo não era apenas orgulho teimoso. Lá fora, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, batendo contra as janelas como o próprio código Morse da natureza, soletrando uma mensagem que ela ainda não conseguia decifrar. A chuva de outubro havia sido implacável o dia todo, afastando os poucos clientes que poderiam ter se aventurado a sair para jantar. Ana estava em pé na caixa registradora, calculando os parcos ganhos do dia pela terceira vez, esperando que os números de alguma forma mudassem. Eles não mudaram. Beatriz estava sentada no balcão, com o dever de casa espalhado à sua frente, ocasionalmente olhando para sua mãe com olhos preocupados. Talvez pudéssemos vender algumas de nossas receitas online, Beatriz sugeriu, girando seu lápis. Sabe, como aqueles serviços de kit de refeições, as pessoas adorariam a receita de torta de frango da vovó. Ana sorriu para o espírito empreendedor de sua filha. Essas receitas não são apenas ingredientes e instruções, querida. Elas são o coração da nossa família. Sua bisavó costumava dizer que o amor era seu ingrediente secreto. Não dá para embalar isso. Um trovão ecoou lá fora e as luzes piscaram ameaçadoramente. Tiago, que estava limpando as mesas, pulou. Mãe, talvez devêssemos fechar mais cedo? Ninguém vai sair com esse tempo mesmo. Ana estava prestes a concordar quando o sino acima da porta tocou. Uma rajada de vento entrou, trazendo consigo um homem que parecia ter enfrentado mais do que apenas a tempestade. Ele ficou parado na porta, com água da chuva se acumulando aos seus pés, seu cabelo grisalho colado na testa. Apesar de sua aparência desgrenhada, havia algo digno em seu porte, como um rei que havia temporariamente perdido sua coroa. Sinto muito pelo chão, ele disse, sua voz carregando uma gentil autoridade. Vi suas luzes acesas e... Bem, estou caminhando há um bom tempo. Ana pegou uma toalha limpa de trás do balcão. Por favor, não se preocupe com o chão. Entre antes que pegue um resfriado. Ela o guiou até uma mesa perto do radiador. Vamos esquentá-lo. Que tal uma sopa quente? Os olhos do estranho se enrugaram com gratidão. Isso seria maravilhoso, embora eu deva dizer... Ele hesitou, claramente envergonhado. Receio não poder pagar. Não como há 3 dias. Beatriz, que estava observando a troca, imediatamente se levantou. Minha mãe faz a melhor sopa de macarrão com frango de São Paulo. Vou pegar uma tigela para você. Antes que Ana pudesse responder, sua filha havia desaparecido na cozinha. Isso não é necessário. O homem começou, mas Ana o interrompeu com um aceno de mão. Nesta lanchonete, não deixamos ninguém passar fome. Regra da família. Ela pegou seu bloco de pedidos por hábito, embora não tivesse intenção de cobrar dele. Sou Ana Silva, e aqueles são meus filhos Beatriz e Tiago. Bem-vindo ao Cantinho Caseiro.
O estranho se apresentou como João Henrique. Enquanto Ana trazia uma xícara de café para começar, ele compartilhou partes de sua história. Ele havia sido um executivo financeiro em uma grande corporação no Rio de Janeiro, mas uma série de eventos infelizes o deixou desempregado e quase sem dinheiro. Seus últimos reais haviam sido gastos com medicamentos para o coração, e ele estava orgulhoso demais para pedir ajuda. Beatriz voltou com uma tigela fumegante de sopa e grossas fatias de pão fresco. As mãos de João tremiam ligeiramente enquanto ele pegava a colher, e Ana notou que ele teve que resistir ao impulso de comer rápido demais. Tiago silenciosamente colocou um copo de água ao lado da sopa, sua timidez habitual superada pela preocupação com o visitante. Enquanto João comia, Ana se viu compartilhando sua própria história, o legado da lanchonete, suas lutas para mantê-la funcionando e sua determinação em preservar algo genuíno em um mundo que parecia cada vez mais artificial. Havia algo nele que inspirava confiança, uma sabedoria silenciosa em seus olhos que a fazia se sentir ouvida em vez de julgada. Sua mãe te ensinou bem, João disse, saboreando a última colherada de sopa. Isso não é apenas comida. É conforto e dignidade servidos em uma tigela. Você não encontra isso em redes de restaurantes. Ana sentiu lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Fazia tanto tempo desde que alguém havia realmente entendido o que ela estava tentando preservar aqui. Gostaria de um pouco de torta? Beatriz fez esta manhã. Maçã com canela, receita da nossa avó. A noite se estendeu, a tempestade lá fora esquecida, enquanto João compartilhava histórias próprias, de salas de reuniões e negócios, mas também de pequenas lanchonetes como a dela que haviam sido seus refúgios durante viagens de negócios. Ele falou sobre experiências autênticas, se tornando tesouros raros, em um mundo obcecado por eficiência e margens de lucro. Conforme a hora de fechar se aproximava, João se levantou para ir embora, parecendo transformado do homem desesperado que havia entrado horas antes. Obrigado, Sra. Silva. Você me deu mais do que apenas uma refeição esta noite. Você me lembrou de algo que eu havia esquecido em todos os meus anos, analisando demonstrações de lucros e perdas, que o verdadeiro valor nem sempre se reflete em números. Ele tirou um envelope velho do bolso e pediu uma caneta. Ana observou enquanto ele escrevia algo. Depois dobrou o papel cuidadosamente e o colocou na mesa. Por favor, não leia isso até amanhã. Às vezes, a ajuda certa vem quando menos esperamos, assim como uma luz na tempestade. Antes que Ana pudesse responder, ele havia escorregado para a noite, a chuva tendo se suavizado para uma garoa gentil. Beatriz se moveu para limpar sua mesa, mas Ana a impediu, seus olhos fixos no envelope. Algo lhe dizia que isso não era apenas mais uma promessa vazia ou um lugar comum bem intencionado. O ar parecia carregado de possibilidades, como o momento antes do amanhecer, quando tudo parece possível. Mãe! A voz de Tiago quebrou seu devaneio. Você acha que ele vai ficar bem? Ana puxou seus 2 filhos para um abraço apertado, respirando os cheiros de papéis de lição de casa e sabão de louça, de juventude e esperança e determinação. Acho que todos nós ficaremos, querido. Acho que todos nós ficaremos. O envelope ficou na mesa, comum, mas de alguma forma profundo, enquanto lá fora as nuvens começavam a se dissipar, revelando um céu cheio de estrelas que estiveram lá o tempo todo, apenas esperando a tempestade passar. Ana mal dormiu naquela noite, o envelope de João Henrique parecendo pulsar com possibilidades de seu lugar na mesa de cabeceira. Ela havia honrado seu pedido de não lê-lo imediatamente, mas seus sonhos estavam cheios de fragmentos de sua conversa e da dignidade silenciosa que ele havia mostrado, apesar de suas circunstâncias. A manhã seguinte chegou com um brilho incomum, a luz do sol entrando por sua janela como se a própria natureza estivesse instando-a a acordar e enfrentar o que o dia pudesse trazer. Ela se encontrou na lanchonete mais cedo do que o habitual, o envelope finalmente em suas mãos trêmulas. Dentro havia uma carta manuscrita, a caligrafia elegante e segura. Cara senhora Silva, o que você me ofereceu na noite passada foi mais do que sustento. Foi um lembrete de tudo o que passei minha carreira procurando no mundo dos negócios. Autenticidade, compaixão e dedicação inabalável à qualidade.
Sua lanchonete não é apenas um negócio, é um testemunho de valores que estão se tornando cada vez mais raros em nosso mundo moderno. Passei 30 anos como diretor financeiro da Investimentos Beira-Mar, uma das maiores empresas de investimento do Sudeste. Embora eventos recentes tenham temporariamente descarrilado minha vida, eles também me concederam uma valiosa perspectiva. Seu estabelecimento representa tudo o que está faltando no cenário corporativo de hoje: conexão humana genuína, tradições honradas e comida que alimenta tanto o corpo quanto a alma. Gostaria de ajudá-la a preservar e expandir o que você construiu aqui, não mudando sua essência, mas dando-lhe a base necessária para prosperar no mercado atual. Tenho conexões com vários investidores éticos, que entendem o valor de manter estabelecimentos autênticos como o seu. Se estiver disposta, posso marcar uma reunião com eles amanhã às 14 horas. Esses não são predadores corporativos procurando tirar o que torna sua lanchonete especial. São indivíduos que entendem que o verdadeiro sucesso não é medido apenas por margens de lucro. Você tem algo precioso aqui, Sra. Silva. Às vezes é preciso perder tudo, como eu brevemente perdi para reconhecer o que realmente importa. Deixe-me ajudá-la a garantir que o Cantinho Caseiro continue sendo um farol de esperança e conforto para as gerações futuras. Com sincera gratidão, João Henrique, ex-diretor financeiro, Investimentos Beira-Mar, número de telefone anexo. Ana leu a carta 3 vezes, seu coração batendo mais rápido a cada leitura. Ela fez uma rápida pesquisa online sobre João Henrique e Investimentos Beira-Mar. Ele era exatamente quem dizia ser. Fotos o mostravam em dias melhores, falando em conferências financeiras e cortando fitas em eventos beneficentes. Os artigos sobre sua súbita saída da Beira-Mar 6 meses atrás eram vagos, mencionando apenas razões pessoais. Beatriz encontrou sua mãe, ainda no balcão, a carta espalhada à sua frente. Mãe, o que diz? Ana entregou a carta à filha, observando enquanto os olhos de Beatriz se arregalavam. Você acha que é real? Beatriz sussurrou, esperança e ceticismo lutando em sua voz. Só há uma maneira de descobrir, Ana respondeu, alcançando o telefone com dedos que ainda tremiam ligeiramente. Ela discou o número da carta, meio esperando que estivesse desconectado. João Henrique falando. Sua voz estava mais clara agora, mais confiante do que na noite anterior, mas com a mesma gentileza subjacente. Senhor Henrique, é Ana Silva do Cantinho Caseiro. Ah, senhora Silva, presumo que tenha lido minha carta? Peço desculpas se a sugestão parece precipitada, mas passei boa parte da noite pensando em sua situação. Sua lanchonete me lembrou por que entrei nos negócios em primeiro lugar, para ajudar a preservar e fazer crescer lugares que fazem uma diferença real na vida das pessoas. Enquanto conversavam, Ana sentiu seu ceticismo inicial dando lugar a um otimismo cauteloso. João explicou mais sobre os investidores que tinha em mente. Empresários locais bem-sucedidos que priorizavam o impacto na comunidade junto com os lucros. Ele já havia entrado em contato com vários deles, e o interesse era genuíno. Eles não querem mudar o que torna sua lanchonete especial, João garantiu a ela. Eles querem ajudá-la a aprimorá-la, torná-la sustentável. O mundo precisa de mais lugares como o Cantinho Caseiro, não menos. Quando desligou, Ana tinha concordado com a reunião. Beatriz, que estivera fingindo não ouvir enquanto reabastecia os talheres, correu para abraçar sua mãe. Mãe, isso pode ser. Isso pode salvar a lanchonete. Não vamos nos adiantar, Ana advertiu, mas não pôde deixar de sorrir. Não sabemos o que esses investidores vão dizer. O movimento da manhã os manteve ocupados, mas havia uma nova energia no ar. Até os clientes regulares pareciam notar que algo estava diferente. Sr. Oliveira, terminando seu café da manhã habitual, comentou que Ana estava praticamente brilhando. Durante um momento tranquilo, Ana se viu diante das antigas fotografias na parede. A maior mostrava sua avó no dia da inauguração em 1962, em pé orgulhosamente em frente à lanchonete novinha em folha. Ao lado, havia uma foto de sua mãe assumindo em 1989 e, finalmente, a própria Ana em 2009, aceitando as chaves de sua mãe. O que você acha, mãe?
Ela sussurrou para a fotografia. Que isso é a coisa certa a fazer? O sol da tarde atingiu o vidro do porta-retratos de sua mãe, criando o que quase parecia uma piscadela. Ana riu de si mesma por ver sinais em simples truques de luz, mas de alguma forma parecia certo. Sua mãe sempre lhe ensinara que proteger a tradição não significava recusar-se a se adaptar. Significava encontrar maneiras de garantir que o que mais importava sobrevivesse. Enquanto Ana começava a se preparar para a reunião do dia seguinte, ela percebeu que pela primeira vez em meses estava planejando o futuro em vez de apenas sobreviver ao presente. Os aromas familiares de pão assando e sopa fervendo enchiam o ar, mas agora carregavam um toque de algo novo, a fragrância da possibilidade. Tiago voltou da escola e encontrou sua mãe e irmã em um estado incomum de excitação. "O que está acontecendo?" ele perguntou, largando sua mochila perto do balcão. Ana mostrou a ele a carta, observando enquanto seu rosto se iluminava de compreensão. "Isso significa que vamos ficar com a lanchonete? Significa que vamos lutar por ela", Ana respondeu, puxando-o para perto. "E talvez, apenas talvez, estejamos prestes a escrever o próximo capítulo da história da nossa família." Naquela noite, enquanto Ana fechava a lanchonete, ela se pegou cantarolando a música favorita de sua mãe. O amanhã traria o que quer que trouxesse, mas esta noite, a esperança parecia tão tangível quanto o balcão gasto sob suas mãos e tão real quanto o amor que havia mantido este lugar funcionando por 3 gerações. Ana passou a manhã da reunião em um frenesi de energia nervosa, alternando entre verificar cada detalhe da lanchonete e trocar de roupa 3 vezes. Beatriz a havia convencido a usar seu melhor vestido, um modelo simples azul marinho que ela geralmente reservava para ocasiões especiais, em vez de sua roupa de trabalho habitual. "Você não é apenas uma cozinheira hoje, mãe", Beatriz insistiu, enquanto ajudava sua mãe com o cabelo. "Você é uma proprietária de negócios se reunindo com potenciais investidores. Mostre a eles a mulher que manteve este lugar funcionando apesar de tudo." Às 13h45, Ana havia arrumado café fresco e uma seleção de seus melhores doces em uma mesa de canto. Os clientes regulares, sentindo que algo importante estava acontecendo, falavam em tons baixos e ofereciam sorrisos encorajadores. "Senhor." Oliveira até havia colocado uma gravata para seu almoço habitual, como se estivesse oferecendo apoio moral através do traje formal. Às 14h em ponto, João Henrique chegou, parecendo transformado do estranho encharcado de chuva de 2 noites atrás. Ele usava um terno cinza bem ajustado e carregava uma pasta de couro, mas seus olhos mantinham a mesma bondade. Atrás dele vieram 3 outras pessoas. Uma mulher alta com cabelos pretos salpicados de prata, um homem mais jovem com óculos da moda e um senhor mais velho, cuja elegância casual falava de dinheiro antigo. "Senhora Silva", João disse calorosamente, "permita-me apresentar seus potenciais parceiros. Esta é Vitória Chen, CEO do Grupo de Restaurantes do Sudeste. Miguel Ferreira, que se especializa em revitalizar negócios familiares. E Ricardo Branco, um investidor privado com paixão por preservar estabelecimentos históricos." Ana apertou suas mãos, notando como cada um deles tomou tempo para olhar ao redor da lanchonete com interesse genuíno em vez dos olhares desdenhosos que ela havia recebido de potenciais compradores anteriores. "Por favor, sentem-se." Ela gesticulou para a mesa que havia preparado. "Tudo o que vocês veem foi feito fresco esta manhã." Vitória Chen deu uma mordida em um folhado de maçã e fechou os olhos em apreciação. "Isso é excepcional, senhora Silva. Receitas tradicionais?" "Da minha avó", Ana confirmou. "Ela abriu este lugar em 1962. Miguel Ferreira já estava fazendo anotações em seu tablet. A autenticidade aqui é notável. Você não encontra muitos lugares assim hoje em dia. A maioria das lanchonetes familiares ou fechou ou vendeu para redes. É exatamente por isso que estamos interessados." Ricardo Branco acrescentou, se servindo de mais café. "João nos contou sobre sua situação e acreditamos que o cantinho caseiro representa algo que vale a pena preservar." Durante a hora seguinte, eles discutiram números, desafios e possibilidades. Miguel apresentou uma análise de mercado,
mostrando uma crescente demanda por experiências de refeição autênticas. Vitória compartilhou histórias de sucesso de estabelecimentos similares que sua empresa havia ajudado a modernizar enquanto mantinham seu caráter. Não estamos interessados em transformar isso em mais uma rede de restaurantes sem alma, João assegurou a Ana, notando sua atenção quando palavras como modernização surgiam. O que estamos propondo é um aprimoramento estratégico. Manter tudo o que torna este lugar especial, enquanto o tornamos sustentável no mercado atual. Vitória tirou uma pasta elegante. Preparamos uma proposta inicial. Gostaríamos de investir $500 mil por uma participação de 40% no negócio. Você manteria a propriedade majoritária e controle total sobre o cardápio e as operações do dia a dia. As mãos de Ana tremiam enquanto ela revisava os documentos. Os números estavam além de qualquer coisa que ela havia imaginado. O suficiente para quitar suas dívidas, renovar a cozinha e criar uma reserva financeira adequada. O investimento seria estruturado em fases, Miguel explicou. Primeiro, abordaríamos as necessidades imediatas, atualização de equipamentos, pequenas reformas, marketing. Depois, olharíamos para oportunidades de crescimento estratégico. Oportunidades de crescimento? Ana perguntou cautelosamente. Ricardo se inclinou para a frente. Suas receitas, seus métodos, eles são preciosos. Imaginamos possivelmente engarrafar alguns de seus molhos, embalar seus famosos mix de sopas, em pequena escala no início, testando o mercado, sempre mantendo o controle de qualidade. E quanto aos meus funcionários, meus filhos que ajudam? Ana pensou em Beatriz e Tiago na garçonete de meio período que estava se formando na faculdade. Eles ficam se você quiser, Vitória assegurou. Na verdade, sugeriríamos expandir sua equipe para reduzir a carga sobre você e sua família. Seus filhos devem ter a escolha de estar envolvidos, não se sentir obrigados. Enquanto continuavam discutindo detalhes, Ana notou João observando-a cuidadosamente. Ele parecia entender sua luta interna, o cabo de guerra entre necessidade e tradição, entre crescimento e preservação. Senhora, Silva, ele disse baixinho durante uma pausa na conversa. Lembra o que você me disse sobre a filosofia da sua mãe? Sobre se adaptar enquanto mantém o que importa? Ana assentiu, olhando para a fotografia de sua mãe na parede. Isso não é sobre mudar quem você é, João continuou. É sobre dar a você os recursos para continuar sendo quem você é. Vitória acrescentou. Gostaríamos que você visitasse alguns dos restaurantes com os quais trabalhamos. Veja por si mesma como os ajudamos a prosperar enquanto mantém sua identidade. Conforme a reunião terminava, Miguel entregou a Ana uma pasta grossa de informações para revisar. Leve o tempo que precisar, ele disse. Sabemos que esta é uma grande decisão. Não estamos apenas investindo em um negócio. Estamos investindo em um legado. Os investidores saíram tão graciosamente quanto chegaram, deixando Ana sozinha com a cabeça cheia de possibilidades e o coração cheio de perguntas. Beatriz e Tiago, que estavam praticamente pulando de curiosidade, correram de onde estavam fingindo trabalhar. E então? Beatriz perguntou, seus olhos brilhando de excitação. O que eles disseram? Ana olhou para seus filhos, para a lanchonete gasta mas carinhosamente mantida ao seu redor, para os rostos de sua mãe e avó observando de seus quadros na parede. A proposta representava tudo o que ela precisava, mas a mudança, mesmo a boa mudança, era aterrorizante. Eles querem nos ajudar a crescer, ela disse lentamente, mas preciso ter certeza de que é o tipo certo de crescimento, que não nos perdemos no processo. Tiago pegou um dos doces restantes. Mãe, você sempre diz que as receitas da vovó são mais sobre amor do que ingredientes. Talvez isso seja apenas uma nova receita. Uma receita para manter a lanchonete viva. Ana puxou seus filhos para perto, respirando os aromas familiares de casa e possibilidade. Lá fora, o sol da tarde pintava a rua com luz dourada, e pela primeira vez em anos, o futuro parecia brilhar com promessa, em vez de pairar com incerteza. 3 semanas após assinar o acordo de investimento, o cantinho caseiro estava zumbindo com um caos controlado. A equipe de renovação havia chegado ao amanhecer, trabalhando cuidadosamente em torno da clientela regular do café da manhã.
Sr. Oliveira sentou-se em sua mesa habitual, imperturbável pelo planejamento e medições acontecendo ao seu redor, enquanto Ana tentava manter as operações normais em meio ao turbilhão de mudanças. Precisaremos mover aquela prateleira, Miguel Ferreira disse, gesticulando com seu tablet. A nova estação de café ficará ali, com as fotos vintage organizadas acima. Queremos destacar sua história enquanto atualizamos a funcionalidade. Ana observou enquanto os trabalhadores removiam cuidadosamente a prateleira que havia abrigado a coleção de xícaras de chá de sua mãe por décadas. Cada peça foi embrulhada e embalada com precisão, mas ela ainda prendeu a respiração até que estivessem armazenadas com segurança. Vitória Chen havia trazido um consultor de cozinha chamado Marcos Rodrigues, um ex-chefe com experiência em modernizar restaurantes tradicionais. Ele estava na cozinha agora, examinando o fogão antigo com interesse profissional. Este equipamento serviu bem a você, Marcos disse diplomaticamente, mas está trabalhando 2 vezes mais do que precisa. Novos equipamentos ajudarão você a manter a qualidade enquanto aumenta a eficiência. Ele fez uma pausa, notando a expressão de Ana. E sim, vamos garantir que os novos fornos possam lidar com a receita de pão da sua avó exatamente como está escrita. Amanhã trouxe um fluxo constante de clientes regulares, muitos dos quais preocupados que as mudanças afetariam seus pratos favoritos. Ana passou tanto tempo tranquilizando-os quanto cozinhando, prometendo que o coração do cantinho caseiro permaneceria intacto. Mas onde vamos sentar? Perguntou a senhora Pereira, uma cliente idosa que vinha para o almoço de quarta-feira há 20 anos. Eu gosto desta mesa, o sol a atinge da maneira certa. Sua mesa não vai se mover nem 1 centímetro, Ana garantiu a ela. Estamos apenas atualizando o que precisa ser atualizado. Um pouco de tinta nova, melhor iluminação, uma cozinha mais eficiente. A alma deste lugar não está mudando. Beatriz se jogou na transformação com entusiasmo adolescente, iniciando uma conta no Instagram para a lanchonete e documentando o processo de renovação. Suas fotos capturavam tanto as mudanças físicas quanto os momentos humanos. Senhor Oliveira desfrutando seu café da manhã em meio à construção, o cuidadoso embalamento das relíquias de família, o primeiro vislumbre dos novos equipamentos sendo instalados. Tiago, mais reservado sobre as mudanças, se autonomeou guardião das receitas da família. Ele havia ajudado Ana a criar cópias digitais de cada cartão de receita manuscrito, mas insistiu em manter os originais em sua caixa de receitas desgastada. Só por precaução, ele disse, com a sabedoria de uma criança que entende que algumas coisas não devem ser completamente modernizadas. O investimento já havia trazido mudanças positivas. Ana havia contratado 2 novas garçonetes e um cozinheiro, finalmente, dando a si mesma tempo para respirar. Ela havia conseguido pagar as contas pendentes e criar uma conta comercial adequada. Mas com essas melhorias vieram desafios inesperados. Uma manhã, Vitória chegou com uma consultora de marketing que sugeriu atualizar alguns dos itens do menu com nomes mais modernos e apresentações. Poderíamos chamar de culinária herança, em vez de comida caseira, a consultora sugeriu. Talvez servir o bolo de carne em pratos de ardósia com guarnições artesanais? Ana sentiu seu peito apertar. A receita do bolo de carne veio da minha bisavó, que o servia para trabalhadores durante a Grande Depressão. Não precisa de nada artesanal. Vitória, notando a angústia de Ana, interveio suavemente. Talvez pudéssemos nos concentrar em contar as histórias reais por trás dos pratos em vez disso. A autenticidade é mais valiosa do que tendências. A consultora pareceu desapontada, mas fez anotações. Ana encontrou o olhar de Vitória e sorriu agradecida. Eram momentos como esses que a reasseguravam de que havia escolhido os parceiros certos, aqueles que entendiam o delicado equilíbrio entre progresso e preservação. João Henrique visitava regularmente, muitas vezes sentando-se silenciosamente no balcão com uma xícara de café, observando a transformação. Você está se saindo bem, ele disse a Ana uma tarde. A mudança nunca é fácil, mas você está administrando-a com graça. Alguns dias eu me pergunto se estou fazendo a coisa certa, Ana admitiu, observando enquanto os trabalhadores instalavam novas luminárias.
Cada mudança, mesmo uma boa, parece uma pequena despedida de como as coisas eram, ou um olá para como as coisas poderiam ser, João sugeriu gentilmente. Sua mãe e sua avó também se adaptaram no tempo delas. Elas só não tiveram que fazer tudo de uma vez como você. O maior desafio veio quando Marcos propôs reorganizar o fluxo de trabalho da cozinha. O novo layout seria mais eficiente, mas moveria a estação de sopa, onde Ana havia ficado ao lado de sua mãe incontáveis manhãs, aprendendo as receitas da família. Ela se pegou lutando contra as lágrimas por algo tão simples quanto mover um balcão 3 metros para a esquerda. Beatriz encontrou sua mãe naquela noite, após o fechamento, sentada no velho balcão uma última vez, antes que fosse substituído no dia seguinte. Sem dizer uma palavra, ela começou a tirar fotos. "O que você está fazendo?" Ana perguntou, enxugando os olhos. "Documentando", Beatriz respondeu. "Cada arranhão, cada marca de desgaste. Essas marcas contam nossa história, mãe. Talvez não possamos manter o balcão físico, mas podemos manter as memórias e fazer novas." Ana olhou para sua filha, prática e sentimental ao mesmo tempo, exatamente como ela, e sentiu uma repentina onda de orgulho. O cantinho caseiro não era apenas sobre preservar o passado, era sobre construir um futuro para a próxima geração. Mais tarde naquela noite, enquanto Ana revisava os recibos do dia, agora organizados em um novo sistema digital, ela se pegou ansiosa pelo amanhã, apesar de suas ansiedades. A lanchonete estava mudando, sim, mas talvez Beatriz estivesse certa. Talvez eles não estivessem perdendo sua história, mas adicionando a ela, escrevendo um novo capítulo em uma história que havia começado muito antes dela e continuaria muito depois. Lá fora, as luzes da rua iluminavam o novo letreiro sendo instalado amanhã. Mesmo nome, mesma fonte, mas com melhor iluminação e uma sutil modernização que, de alguma forma, o fazia parecer tanto fresco quanto atemporal. Como a própria lanchonete, estava encontrando seu caminho para o futuro, enquanto mantinha seu coração firmemente enraizado no passado. O renovado cantinho caseiro estava aberto há 2 meses, e as mudanças foram em grande parte bem-sucedidas. O novo equipamento de cozinha havia reduzido o tempo de preparação sem comprometer a qualidade. O salão de refeições atualizado mantinha sua atmosfera aconchegante, enquanto parecia mais fresco, e a adição de sistemas de negócios adequados havia dado a Ana sua primeira visão clara das finanças do restaurante em anos. Mas em uma manhã de outono, Miguel Ferreira chegou sem agendamento, carregando uma pasta grossa e usando uma expressão que fez o estômago de Ana se apertar. Ela havia aprendido a ler os investidores ao longo dos últimos meses, o apoio silencioso de Vitória, a abordagem distante de Ricardo e o foco crescente de Miguel no que ele chamava de oportunidades de otimização. "Ana, precisamos falar sobre o menu", Miguel disse, espalhando planilhas pelo balcão. "Estive analisando nossos números, e embora a receita tenha aumentado 20%, não estamos maximizando nosso potencial. As margens de lucro em seus pratos tradicionais são muito baixas." Ana serviu-lhe uma xícara de café, já se preparando. "Essas receitas mantiveram este lugar funcionando por 3 gerações. E são encantadoras", Miguel respondeu, seu tom fazendo a palavra soar menos que elogiosa. "Mas estamos no negócio para ganhar dinheiro. Olhe para essas projeções." Ele tirou um mock-up brilhante de um novo menu. "Se simplificarmos as ofertas, mudarmos para bases pré-preparadas para as sopas e modernizarmos a apresentação, poderíamos dobrar nossos lucros em 6 meses. Beatriz, que estava limpando mesas próximas, congelou no lugar. Ana podia ver os nós dos dedos de sua filha embranquecendo em torno do pano de limpeza. "Bases pré-preparadas?" Ana repetiu lentamente. "Miguel, cada sopa que servimos é feita do zero. Minha avó costumava dizer que você pode sentir o amor na sopa caseira. O amor não paga contas", Miguel rebateu. "Investimos significativamente neste negócio e precisamos ver retornos apropriados. A pesquisa de mercado é clara. As pessoas dizem que querem autenticidade, mas se importam mais com apresentações dignas do Instagram e serviço rápido." Ana pegou o menu proposto, seu coração afundando enquanto o lia. As sopas diárias haviam desaparecido,
substituídas por uma seleção rotativa de opções artesanais. O bolo de carne de sua mãe foi renomeado para Bolo Herança do Campo e guarnecido com microverdes. As descrições simples e honestas haviam sido substituídas por uma linguagem floreada que parecia estranha a tudo o que o cantinho caseiro representava. Isso não é o que concordamos, ela disse baixinho, mas com firmeza. O investimento deveria nos ajudar a modernizar enquanto mantínhamos nossa identidade. Miguel se inclinou para frente, sua voz ganhando um tom de impaciência. Ana, você precisa entender algo. Sentimento não escala. Se você quer que este lugar sobreviva a longo prazo, precisa se adaptar às realidades modernas. Eu me adaptei, Ana rebateu, gesticulando para o espaço renovado ao redor deles. Atualizamos nossos sistemas, melhoramos nossa eficiência, até começamos marketing nas redes sociais. Mas não vou comprometer a qualidade ou a autenticidade. Então talvez precisemos reconsiderar a direção desta parceria, Miguel disse friamente. Os outros investidores podem estar contentes com retornos modestos, mas eu não estou. Já discuti isso com várias redes de restaurantes que estariam muito interessadas nesta localização. A ameaça pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Ana sentiu sua garganta apertar, mas antes que pudesse responder, uma voz familiar cortou a tensão. Isso seria difícil sem aprovação majoritária, Sr. Ferreira. João Henrique estava parado na porta. Seu timing impecável como sempre. E, pelo que me lembro, quaisquer mudanças fundamentais no menu ou no modelo de negócios requerem consentimento unânime de todos os parceiros. A expressão de Miguel azedou. João, isso dificilmente é da sua conta agora. Você é apenas um consultor. Um consultor que ajudou a estruturar o acordo de investimento, João lembrou-o suavemente. Incluindo as cláusulas protegendo o patrimônio cultural do cantinho caseiro e a autonomia de Ana sobre as decisões do menu. O sol da manhã entrava pelas janelas, atingindo as novas vitrines de vidro, onde as xícaras de chá da mãe de Ana agora repousavam orgulhosamente. Cada xícara havia sido cuidadosamente limpa e arranjada, contando a história de 3 gerações de mulheres que haviam colocado seus corações neste lugar. Miguel, Ana disse, encontrando sua voz, eu entendo que você queira ver melhores retornos. Mas este lugar não é apenas sobre margens de lucro. É sobre comunidade, tradição e comida real feita com carinho. Se esse não é o tipo de negócio que você quer fazer parte, talvez devêssemos discutir a compra da sua parte. Miguel riu secamente. Com que dinheiro? Com o nosso, veio a voz de Vitória Chen ao entrar, seguida por Ricardo Branco. Temos monitorado suas recentes iniciativas, Miguel. Elas não se alinham com nossa filosofia de investimento. Ricardo assentiu gravemente. Investimos no cantinho caseiro porque representa algo cada vez mais raro e valioso. Tentar transformá-lo em mais um restaurante de rede sem alma não é apenas má ética, é mau negócio. Vitória colocou uma mão gentil no ombro de Ana. Já discutimos isso entre nós. Ricardo e eu estamos preparados para comprar a parte de Miguel, mantendo o espírito e os termos do acordo original. Miguel olhou ao redor da sala, percebendo que estava em menor número. Com um sorriso forçado, ele recolheu suas planilhas e propostas. Vocês todos estão deixando o sentimento nublar seu julgamento de negócios. Mas tudo bem, faça seus advogados entrarem em contato com os meus sobre a compra. Depois que ele saiu, Ana soltou um suspiro trêmulo. Beatriz correu e abraçou sua mãe apertado. Clientes regulares que estavam fingindo não ouvir de repente encontraram razões para se aproximar do balcão, oferecendo palavras de apoio e alívio. Eu sabia que você não deixaria eles mudarem, mãe. Beatriz sussurrou. Este lugar não é apenas um restaurante, é nossa história. João sorriu calorosamente. É seu futuro também, Beatriz, e às vezes proteger o que importa significa se manter firme, mesmo quando é difícil. Ana olhou ao redor para seus apoiadores, sua filha, seus clientes leais, os investidores que haviam provado ser verdadeiros parceiros, e sentiu um profundo senso de gratidão. A luz da manhã atingiu as fotos vintage na parede, sua mãe e avó sorrindo para ela, e ela sabia que havia feito a escolha certa. Bem, Vitória disse energicamente,
Acredito que estávamos discutindo aquele programa de aulas de culinária que você queria começar, algo sobre passar receitas de família para a próxima geração. Ana sorriu, sentindo o peso sair de seus ombros. Sim, haveria mais desafios pela frente, mas ela agora sabia sem dúvida que o coração do cantinho caseiro permaneceria intacto, batendo fortemente no futuro enquanto honrava seu passado. A ideia das aulas de culinária veio a Ana uma manhã, enquanto observava Beatriz ensinando Tiago como fazer os pães de canela da avó deles. Havia algo mágico em ver as receitas passarem de uma geração para a outra, e ela percebeu que essa magia não precisava ficar apenas dentro de sua família. Bem-vindos ao Fundamentos da Culinária Caseira, Ana anunciou para o pequeno grupo reunido no espaço de cozinha recém-expandido da lanchonete. Era domingo à noite, após o horário de fechamento, e 12 rostos ansiosos olhavam de volta para ela. O programa de aulas de culinária havia começado pequeno, apenas uma aula por semana, mas a resposta havia sido avassaladora. Entre seus primeiros alunos estavam Júlia Pereira, uma jovem mãe que queria aprender as receitas de sua própria família; Carlos Rodrigues, um estudante universitário com saudades da comida de sua avó; e Dona Eleonora, uma professora aposentada que nunca havia aprendido a cozinhar, mas queria começar. Cada um tinha sua própria razão para estar lá, mas compartilhavam um desejo comum de se conectar com a comida em um nível mais profundo. Hoje, vamos começar com sopa, Ana explicou, passando a mão ao longo da superfície lisa do novo balcão de demonstração. Não qualquer sopa, mas a sopa de macarrão com frango da minha avó. A mesma receita que ajudou a construir este lugar. Vitória havia ajudado a projetar a cozinha de ensino, criando um espaço que pudesse acomodar tanto as aulas quanto a preparação regular do restaurante. A renovação incluiu câmeras e telas, que permitiam aos alunos ver visões detalhadas das técnicas de cozinha, mas a atmosfera permanecia aconchegante e pessoal. O segredo, Ana continuou, não está em ingredientes sofisticados ou técnicas complicadas. Está em entender por que cada passo importa. Minha avó costumava dizer que a sopa não é apenas sobre seguir uma receita, é sobre construir camadas de amor. Enquanto demonstrava como fazer o caldo cristalino, Ana compartilhava histórias sobre sua avó e mãe, sobre a história da lanchonete e sobre a importância de preservar tradições familiares. Os alunos faziam anotações não apenas sobre medidas e técnicas, mas sobre a história por trás do prato. Beatriz se movia pela sala de aula, ajudando os alunos com suas técnicas e compartilhando suas próprias experiências, crescendo no negócio da família. Aos 16 anos, ela havia se tornado uma parte integral do programa de ensino, trazendo uma energia jovem que complementava a abordagem tradicional de Ana. Mãe, Beatriz chamou do fundo da sala. Devemos contar a eles sobre o projeto do livro de receitas da comunidade? Ana sorriu. O livro de receitas havia sido ideia de Beatriz. Coletar receitas e histórias não apenas de sua família, mas de clientes de longa data e membros da comunidade. Seria uma celebração do patrimônio alimentar local, com as receitas do cantinho caseiro como base. Estamos criando algo especial, Ana explicou à turma. Um livro de receitas que não é apenas sobre como fazer pratos, mas sobre por que os fazemos. Cada receita virá com sua história, as celebrações das quais fez parte, os tempos difíceis que ajudou as pessoas a superar, o amor que representou. Vitória, que havia passado para observar a aula, assentiu aprovadoramente de seu lugar perto da porta. As aulas de culinária e o projeto do livro de receitas se alinhavam perfeitamente com sua visão de crescimento através do engajamento comunitário em vez de compromisso. À medida que a noite avançava, a cozinha se enchia com o vapor aromático de 12 panelas de sopa fervendo. Ana se movia de estação em estação, provando, aconselhando e compartilhando dicas que não estavam escritas em nenhum cartão de receita. Um pouco mais de amor aqui, ela dizia. Ou, lembre-se, os vegetais também querem contar sua própria história. Tiago havia montado uma pequena mesa com pão fresco e manteiga para os alunos desfrutarem com suas sopas finalizadas. Ele havia ficado hesitante sobre as aulas no início,
preocupado que significassem revelar segredos da família, mas agora ele entendia. Compartilhar essas tradições não as diminuía, as tornava mais fortes. Minha avó teria adorado isso, Ana disse a Vitória mais tarde, enquanto observavam os alunos embalando orgulhosamente suas sopas para levar para casa. Ela sempre dizia que uma receita não é realmente sua até que você a tenha ensinado a outra pessoa. As aulas tiveram benefícios inesperados, além de seu valor educacional. Os alunos frequentemente retornavam como clientes regulares, trazendo amigos e familiares. O projeto do livro de receitas da comunidade havia gerado burburinho na mídia local, e Ana se viu sendo abordada por outros pequenos empresários interessados em colaboração. Você criou algo notável aqui, Vitória observou. Isso não é apenas sobre ensinar culinária, é sobre preservar o patrimônio cultural e construir conexões comunitárias. Ana observou enquanto Júlia Pereira fotografava sua sopa com lágrimas nos olhos, explicando que tinha o mesmo gosto da sopa de sua mãe. Carlos já estava planejando ensinar a receita para seus colegas de quarto. Dona Eleonora se inscreveu para o programa completo de 12 semanas na hora. Na próxima semana, Ana anunciou enquanto a aula terminava, vamos aprender a receita de torta de maçã da minha mãe. Mas lembrem-se, os ingredientes mais importantes são paciência e amor. Sem eles, é apenas comida. Com eles, é um pedaço da história. Depois que os alunos saíram, Ana, Beatriz e Tiago sentaram-se para provar a sopa que sobrou juntos. Cada lote era ligeiramente diferente, alguns com mais cenoura, outros com ervas extras, mas todos feitos com cuidado e atenção aos princípios fundamentais que ela havia ensinado. Sabe de uma coisa, mãe? Beatriz disse, mergulhando um pedaço de pão em sua sopa. Acho que não estamos apenas ensinando receitas, estamos ensinando as pessoas a criar suas próprias tradições. Ana olhou ao redor da cozinha, para o equipamento moderno que tornava o ensino mais fácil, para os velhos cartões de receitas cuidadosamente preservados em capas plásticas, para os rostos de seus filhos, iluminados pelas luzes quentes da cozinha. O cantinho caseiro estava crescendo, não se tornando outra coisa, mas compartilhando o que sempre foi. É exatamente isso, querida, ela respondeu. E toda tradição tem que começar em algum lugar. Talvez um dia, alguém nesta aula ensinará a seus netos a receita de sopa que aprendeu aqui, e nossa história se tornará parte da história deles também. Lá fora, a noite estava se estabelecendo no crepúsculo, e através das janelas, Ana podia ver clientes ainda demorando-se sobre café no salão de refeições. A lanchonete sempre foi mais do que apenas um restaurante. Era um lugar onde memórias eram feitas e compartilhadas. Agora, com cada aula, com cada história coletada para o livro de receitas, com cada nova pessoa que aprendia a cozinhar com amor, esse legado estava ficando mais forte do que nunca. O projeto de receitas da comunidade, como veio a ser conhecido, tomou conta de um canto do escritório de Ana. Pilhas de cartões de receitas manuscritos, fotos antigas e cartas preenchiam um grande quadro de cortiça, cada um contando sua própria história de família, tradição e amor. Beatriz havia criado um sofisticado sistema de rastreamento, organizando as submissões por década, tipo de prato e origem familiar. Olhe esta, mãe, Beatriz disse uma manhã, segurando um cartão de índice amarelado. A receita de bolo da época da depressão da avó da senhora Thompson. Não usa ovos ou manteiga porque eram muito caros na época, mas ela continuou fazendo assim porque a lembrava de casa. Ana pegou o cartão cuidadosamente, notando as manchas e dobras familiares que marcavam uma receita bem amada. Estas não são apenas receitas, são pedaços da história. O projeto tinha começado pequeno, apenas um pedido de receitas familiares dos clientes regulares, mas havia crescido para algo muito mais significativo. As pessoas começaram a trazer não apenas receitas, mas as histórias por trás delas. Contos de imigração, de tempos difíceis superados, de celebrações e tradições passadas de geração em geração. Vitória havia os conectado com uma historiadora local, que ajudou a documentar as histórias adequadamente.
A doutora Patrícia Martins passou horas na lanchonete, gravando entrevistas com contribuintes e ajudando a colocar cada receita em seu contexto histórico. O que vocês estão criando aqui, a doutora Martins explicou, é mais do que um livro de receitas. É um arquivo cultural da história de nossa comunidade através da comida. O jornal local havia descoberto o projeto e enviou uma repórter, Alice Carvalho, para cobrir a história. Ela ficou tão fascinada que começou a vir regularmente, coletando o que ela chamava de memórias gustativas dos clientes. Uma tarde, o senhor Oliveira trouxe uma caixa de receitas de madeira que havia pertencido à sua falecida esposa. Margarida sempre quis compartilhar estas, ele disse, sua voz cheia de emoção. Ela amava este lugar, amava como a lembrava da cozinha de sua mãe. Ela gostaria que essas receitas continuassem vivas. Ana sentou-se com ele por horas, passando por cada cartão, ouvindo enquanto ele compartilhava histórias sobre os pratos que Margarida havia feito para sua família. As receitas em si eram simples. Carne assada, crocante de maçã, biscoitos de leitelho, mas as memórias que elas continham eram inestimáveis. Beatriz teve a ideia de realizar um evento de compartilhamento de receitas da comunidade, transformando a lanchonete em um local de confraternização em uma tarde de domingo. A resposta foi avassaladora. Famílias trouxeram pratos feitos a partir de suas receitas submetidas. E a lanchonete zumbia com o som de pessoas compartilhando histórias e trocando dicas de culinária. Isso é exatamente o que a comida deveria ser, Ana disse a Vitória, enquanto observavam uma avó italiana idosa ensinando uma jovem mãe como enrolar massa de macarrão adequadamente. Não é apenas sobre comer, é sobre se conectar. O projeto do livro de receitas revelou conexões inesperadas dentro da comunidade. 2 famílias descobriram que suas avós haviam sido melhores amigas na terra natal. Um bombeiro aposentado percebeu que tinha a mesma receita de biscoitos que uma jovem professora, passada por diferentes famílias, mas originária da mesma pequena cidade na Itália. Tiago havia assumido o papel de fotógrafo, capturando não apenas os pratos finalizados, mas as pessoas por trás deles. Suas fotos mostravam mãos amassando massa, rostos iluminados com orgulho, enquanto compartilhavam suas histórias de família, crianças aprendendo técnicas passadas por gerações. Você tem um bom olho, Ricardo Branco comentou, revisando as fotos de Tiago. Você está capturando a emoção, não apenas a comida. O projeto também trouxe nova vida às aulas de culinária. Cana começou a incorporar receitas submetidas ao currículo, convidando os contribuintes para virem e compartilharem suas técnicas. As aulas se tornaram uma mistura de escola de culinária tradicional e projeto de história oral. Uma noite, após uma aula particularmente bem-sucedida, apresentando a tradicional sopa de casamento italiana da senhora Rossi, Ana encontrou Beatriz organizando o último lote de submissões. Mãe, Beatriz disse pensativamente, acho que finalmente entendo por que a vovó era tão rigorosa em manter as receitas exatamente iguais. Não é apenas sobre o sabor, é sobre manter as memórias vivas. Ana pegou uma pilha de fotos, instantâneos de famílias cozinhando juntas, de cozinheiros orgulhosos compartilhando suas especialidades, de várias gerações reunidas em torno de mesas de cozinha. Sua avó costumava dizer que as receitas são como máquinas do tempo. Um gosto pode te levar de volta a momentos que você pensou que estavam perdidos para sempre. O livro de receitas estava tomando forma, se tornando muito mais do que apenas uma coleção de instruções para preparar pratos. Entre as receitas, eles teciam as histórias da comunidade. Contos de imigração e adaptação, de feriados e refeições cotidianas, de amor expresso através da comida. Vitória havia trazido uma editora profissional que entendia sua visão. Isso não é apenas sobre preservar receitas, a editora disse. É sobre preservar o coração de uma comunidade. Cada receita no livro seria acompanhada por sua história e uma fotografia, seja histórica ou recentemente tirada por Tiago. O layout incluiria espaços para os leitores adicionarem suas próprias notas e memórias, incentivando a continuação dessas tradições culinárias. Enquanto Ana revisava o último rascunho uma noite, ela se pegou emocionada com a introdução que havia escrito.
A comida é mais do que sustento. É a história de quem somos, de onde viemos e do que mais valorizamos. Cada receita neste livro carrega consigo os sonhos, lutas e triunfos das famílias que chamaram esta comunidade de lar. Quando cozinhamos esses pratos, não estamos apenas fazendo refeições, estamos mantendo memórias vivas e criando novas. Bem-vindos à nossa mesa de família. O Cantinho Caseiro sempre foi mais do que apenas servir comida. Agora, através do projeto do livro de receitas, estava se tornando um guardião do patrimônio da comunidade, um lugar onde histórias eram preservadas e tradições passadas adiante. Cada receita coletada era mais um fio na tapeçaria de sua história compartilhada, tecendo juntos o passado e o presente em algo que alimentaria gerações futuras em corpo e alma. A noite do lançamento do livro de receitas transformou o Cantinho Caseiro em algo mágico. Luzes de cordão cintilavam no teto, mesas estavam carregadas com pratos apresentados no livro, e as paredes exibiam as fotografias de Tiago ao lado de imagens históricas da lanchonete. O lugar estava lotado de colaboradores, clientes e membros da comunidade, todos reunidos para celebrar o que havia se tornado muito mais do que apenas uma coleção de receitas. Senhoras e senhores, Vitória Chen se dirigiu à multidão, segurando uma cópia de Sabores de Casa, Receitas e Histórias do Cantinho Caseiro. Este livro representa não apenas o patrimônio culinário de nossa comunidade, mas o espírito de conexão que a comida cria entre todos nós. O livro de receitas era lindo. Um volume encadernado com uma capa apresentando uma das melhores fotografias de Tiago. Ana e Beatriz assando juntas, farinha em suas bochechas, capturadas em um momento de riso compartilhado. O subtítulo dizia: 3 gerações de receitas tradicionais e a comunidade que as mantém vivas. Ana ficou perto do balcão, a emoção ameaçando dominá-la enquanto observava as pessoas folheando as páginas, apontando para suas contribuições, compartilhando histórias. O senhor Oliveira havia trazido toda a sua família, incluindo netos que nunca conheceram sua Margarida, mas agora a conheceriam através de suas receitas. Mãe, olhe, Beatriz chamou, apontando para a equipe de notícias local que acabava de chegar. O lançamento do livro de receitas havia atraído a atenção da mídia além de sua pequena comunidade. Um blog de comida popular havia apresentado uma prévia, e pedidos já estavam chegando de todo o país. A repórter Lívia Martinez se aproximou de Ana com um microfone. Senhora Silva, seu livro de receitas está sendo chamado de Preservação das Tradições Culinárias Familiares Brasileiras. Você esperava que este projeto ressoasse com tantas pessoas? Ana pensou cuidadosamente antes de responder. Este livro não é apenas sobre preservar receitas, é sobre preservar as histórias de nossa comunidade. Cada prato aqui representa a jornada de uma família, suas lutas, suas celebrações. A comida é como mostramos amor, como nos conectamos com nosso passado e como construímos nosso futuro. A Dr. Martins, a historiadora que havia ajudado a documentar as histórias, estava próxima com lágrimas nos olhos. O que o Cantinho Caseiro fez aqui é criar um documento histórico vivo. Estas não são apenas receitas, são artefatos culturais que contam a história de nossa cidade e seu povo. A noite se desenrolou como uma reunião de família. A senhora Rossi demonstrou sua técnica de fazer massa para uma audiência fascinada. Carlos, o estudante universitário da primeira aula de culinária de Ana, mostrou orgulhosamente sua receita de sopa aperfeiçoada. Crianças corriam entre as mesas, experimentando pratos e coletando histórias de seus mais velhos. João Henrique apareceu com vários críticos gastronômicos proeminentes a reboque. Eles vieram para escrever sobre o livro de receitas, ele explicou para Ana, mas acho que estão descobrindo algo mais importante: o poder da comida para construir comunidade. Um dos críticos, um perfeccionista notório conhecido por críticas duras, foi visto enxugando lágrimas depois de provar o bolo da época da depressão da Sra. Thompson. Isto, ele declarou para quem quisesse ouvir, é o que a culinária brasileira deveria ser. Não pretensão, não tendências, mas coração e história.
Vitória puxou Ana de lado durante um momento tranquilo. Os números iniciais de vendas são incríveis. Já tivemos que encomendar uma segunda impressão. Mas mais importante, olhe ao seu redor. Veja o que você criou aqui. Ana viu o que Vitória queria dizer. A lanchonete estava cheia de pessoas compartilhando não apenas comida, mas memórias e conexões. Um jovem casal estava aprendendo receitas de família de um vizinho idoso. Crianças estavam ouvindo histórias sobre os pratos favoritos da infância de seus avós. O livro de receitas havia se tornado uma ponte entre gerações. Beatriz havia montado uma mesa especial onde as pessoas podiam escrever mensagens em um livro de memórias da comunidade. As páginas rapidamente se encheram de histórias, agradecimentos e lembranças de refeições compartilhadas no cantinho caseiro ao longo dos anos. Querida senhora Silva, dizia uma entrada, a receita de bolo de carne da sua mãe me ajudou a passar pelo meu primeiro ano de faculdade. Cada vez que eu fazia, me sentia menos com saudade de casa. Obrigado por compartilhar esses tesouros com todos nós. Tiago, que estivera discretamente tirando fotos a noite toda, mostrou a Ana sua foto favorita. Uma família de 3 gerações reunida em torno de uma das mesas. A avó ensinando neta como medir ingredientes corretamente, enquanto a mãe observava com lágrimas de alegria. É disso que se trata, não é, mãe? Ele perguntou. Não apenas a comida, mas os momentos. O sucesso do livro de receitas trouxe oportunidades inesperadas. Um grande canal de culinária queria apresentar o Cantinho Caseiro em um documentário sobre culinária tradicional brasileira. Universidades entraram em contato sobre usar o livro como recurso para estudos de história da alimentação. Mas o que mais tocou Ana foram as cartas que começaram a chegar de todo o país. Seu livro de receitas me lembrou dos jantares de domingo na casa da minha avó, dizia uma. Pensei que essas receitas estivessem perdidas para sempre quando ela faleceu, mas aqui estão, preservadas em suas páginas. Obrigado por me ajudar a provar minha infância novamente. Conforme a noite chegava ao fim, Ana se viu sentada no balcão, assim como havia feito incontáveis vezes antes. O livro de receitas estava aberto diante dela, e ela passou os dedos sobre a página de dedicatória. Para minha mãe e avó, que me ensinaram que cozinhar com amor significa alimentar almas tanto quanto corpos. E para cada família que já se reuniu em torno de uma mesa para compartilhar não apenas uma refeição, mas seus corações e histórias. Que estas receitas continuem a criar conexões por gerações futuras. João sentou-se ao lado dela, xícara de café na mão. Você fez algo notável aqui, Ana. Você não apenas preservou receitas, você preservou a própria essência da comunidade. Olhando ao redor para sua família expandida, não apenas Beatriz e Tiago, mas cada pessoa que havia contribuído para o livro, cada cliente que se tornara um amigo, cada história que encontrara um lar dentro dessas paredes, Ana sentiu um profundo senso de realização. O Cantinho Caseiro não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando, não mudando o que era, mas compartilhando seu coração com o mundo. A luz da manhã entrava pelas janelas do Cantinho Caseiro, capturando a cópia emoldurada de seu livro de receitas, que agora ocupava um lugar de destaque perto da entrada. 3 meses após o lançamento, Ana ainda estava se ajustando à nova realidade da lanchonete. As mesas estavam cheias não apenas de rostos familiares, mas de visitantes que haviam viajado de todo o país para experimentar as receitas que haviam lido. Outra escritora de comida ligou, Beatriz anunciou, segurando seu tablet. Esta é de Belo Horizonte. Ela diz que chorou lendo a receita de torta de maçã da bisavó e a história por trás dela. Quer fazer uma matéria sobre receitas de família que sobreviveram à Grande Depressão. Ana sorriu enquanto servia o café da manhã habitual do Sr. Oliveira. Algumas coisas não haviam mudado, e nunca mudariam, mas a lanchonete havia desenvolvido um novo ritmo. Clientes regulares agora conversavam facilmente com turistas, compartilhando suas próprias histórias e memórias do lugar. Vitória chegou para sua reunião semanal, trazendo notícias que abririam mais um capítulo na história da lanchonete. O documentário do canal de culinária foi ao ar ontem à noite, ela disse, sentando-se no balcão. A resposta foi avassaladora. Mas não é por isso que cheguei cedo.
Ela tirou uma pasta contendo cartas de várias lanchonetes de cidades pequenas de todo o país. Cada uma contava uma história semelhante. Estabelecimentos familiares lutando para manter suas tradições em um mundo em mudança. Eles estavam entrando em contato com Ana em busca de orientação. Eles veem o que você fez aqui, Vitória explicou, preservando a tradição enquanto se adapta aos tempos modernos. Eles querem saber como fazer o mesmo. Ana leu as cartas, reconhecendo em cada uma os mesmos desafios que ela havia enfrentado. Esses lugares, eles não são apenas negócios, são âncoras da comunidade, assim como nós. Exatamente, Vitória assentiu. É por isso que tenho uma proposta. E se criássemos uma rede? Não uma cadeia, cada lugar manteria sua própria identidade, mas uma coalizão de lanchonetes familiares apoiando umas às outras, compartilhando recursos, conhecimento, talvez até fazendo colaborações de livros de receitas, apresentando especialidades regionais. A ideia criou raízes na mente de Ana. Ela pensou em tudo o que havia aprendido ao longo do último ano sobre equilibrar tradição com progresso. Um projeto de preservação, ela refletiu, ajudando outras famílias a manter seus legados vivos. João Henrique, que se tornara um cliente regular da manhã, ofereceu sua experiência em negócios. Poderíamos criar uma fundação, ele sugeriu. Fornecer orientação sobre modernização enquanto preservamos a autenticidade. Ajudar esses lugares a contar suas histórias, assim como você fez com seu livro de receitas. O burburinho matinal da lanchonete continuava ao redor deles, enquanto discutiam possibilidades. Tiago, agora confiante em sua fotografia, sugeriu documentar o caráter único de cada estabelecimento. Os olhos de Beatriz se iluminaram com a ideia de criar uma plataforma digital onde essas famílias pudessem compartilhar suas experiências e se apoiar mutuamente. Mãe, Beatriz disse animadamente, lembra o que você sempre diz sobre as receitas da vovó? Que elas não são apenas sobre a comida, mas sobre conectar pessoas? Isso poderia fazer a mesma coisa em uma escala maior. Ana olhou ao redor de sua lanchonete, para as fotos antigas nas paredes, o equipamento moderno na cozinha, a mistura de rostos familiares e novos visitantes. O cantinho caseiro havia evoluído sem perder sua alma. Talvez eles pudessem ajudar outros a fazer o mesmo.